Olá, meus amigos. Quando eu vejo algum pregador nos nossos dias fazendo muito sucesso, arrebanhando milhares de pessoas, centenas de pessoas, eu fico meio desconfiado com esse pregador. Por que eu fico desconfiado? Porque lendo as escrituras toda, eu vejo que todo aquele que traz a palavra de Deus, ele não é popular, mas pelo contrário, ele é incompreendido, ele é deixado de lado, ele é injuriado. Então por isso que quando eu vejo um pregador com muito sucesso, por mais cara de piedoso que pareça, por mais que pareça que é um homem de Deus, eu fico muito preocupado, porque está sendo exceção ele está sendo uma exceção. Porque quando nós lemos aqui as escrituras, o próprio Jesus Cristo, o próprio Cristo, ele teve grande dificuldade. Ele teve grande dificuldade para ser aceito, apesar que ele sabia disso. Eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, e no versículo 22. Diz assim: dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. No outro texto da palavra, diz que ele foi rejeitado por aquela geração. Então, ouvinte, eu tenho visto mesmo, quando eu decidi realmente pregar o verdadeiro evangelho, eu estava na região do país, e eu comecei a observar os tipos de pregação. E aí um dia eu me senti na obrigação de falar a verdade mesmo, de pregar o verdadeiro evangelho. E hoje os escribas, os fariseus, hoje são na qualidade das lideranças que está. Eu comecei a ter muito problema. As portas se fechou de uma maneira, fechou mesmo por causa das lideranças, porque eles não aceitavam a palavra. Embora eles pregassem um outro evangelho, mas eles não aceitavam, porque eles eram religiosos. Eles foram acostumados no sistema. E aí nos injuriaram, falaram mal de nós. Mas aí nós não nos preocupamos. Hoje aqui na internet também, os nossos vídeos não têm muito sucesso. Os nossos vídeos não são aceitos. E as pessoas que às vezes assistem, uma grande maioria não gostam. A gente vê por causa do dedinho lá para baixo. Mas o importante é que nós estamos pregando o evangelho. Nós não nos preocupamos se vamos agradar você que está do outro lado. Nós nos preocupamos de agradar aquele que nos alistou para pregar o evangelho, para aquele que nos alistou para esta missão. Então você viu a leitura, e eu quero completar outra leitura para justificar o que eu estou falando. Se encontra no mesmo livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 17. Diz assim: e de todos serei odiados por causa do meu nome. Então, se eu estou aqui com o nome do nosso Salvador, se eu estou pregando, por que tem muitos deles que não é odiado? Porque está falando aqui, e de todos vai ser odiado por causa do meu nome. Eu tenho enfrentado muito isso aí. Onde eu estava lá no Nordeste, hoje eu estou aqui no Sudeste, nós temos encontrado as pessoas não aceitam o Evangelho. Pastores, pregadores, pessoas. E a palavra de Deus fala que a humanidade, o ser humano, ele está em guerra aberta. Haja vista aí os vídeos que as pessoas fazem, mesmo que as pessoas que não acreditam em Deus, mas eles estão numa guerra terrível, vivem fazendo vídeo contra Deus. Ora, se Deus não existe, por que tem essa guerra? Eles sabem, seria uma incoerência até, né, eles fazer vídeo contra uma coisa que não existe. Mas eles se incomodam tanto que vivem inundando a internet desses vídeos. E vemos também aqui na internet as pessoas religiosas
que combatem, embora gostam de ir para as igrejas, mas combatem a verdadeira palavra de Jesus. Nós temos nossas reuniões que nós fazemos para o estudo, para nos alimentarmos da palavra, para vivermos o verdadeiro evangelho. Nós convidamos as pessoas. Algumas delas já vieram algumas vezes, mas depois não vêm mais. Por quê? Porque elas preferem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E as poucas pessoas que estão conosco, essas sim são abençoadas. Essas estão crescendo na graça e no conhecimento. Tem uma pessoa que veio aqui, como o interesse dela é de resolver a vida dela, resolver a situação da família, então ela vai em outras igrejas, aqui próximo. Vai lá. E nós nos reunimos aqui todos os sábados, às vezes aos domingos, para nós abrirmos as escrituras e aplicar ela na nossa vida. E nós ensinamos o que é mais interessante para a nossa vida. E nós não prometemos vida boa para ninguém. Nós não prometemos prosperidade. As pessoas não gostam. Então por isso que eu não me preocupo aí na internet, quando tem muito acesso e não tem. Porque naquele grande dia, quando Deus vier vingar dos seus inimigos, Ele vier tomar a vingança de todo aquele que aborreceram Ele sem causa. Ele vai como se diz, Ele vai vingar tudo isso que está acontecendo hoje. Que está acontecendo hoje no nosso meio. Tem um outro texto que eu quero ler também, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, quer dizer, Deus. Então eu estou pregando o evangelho aqui na internet. Estou aqui com a palavra do nosso Salvador. E muitas pessoas têm rejeitado. A palavra de Deus está dizendo que não está rejeitando aqui esse que está aqui na internet. Está rejeitando aquele que eu prego. E você rejeitando aquele, você está rejeitando o próprio Deus. E um dia, na eternidade, daqui a um tempo, você não vai estar mais nesse mundo. Você vai perceber a grande besteira que você fez. Então, por isso que nós pregamos o verdadeiro evangelho. Nós falamos, nós não somos popular. E nem quero ser popular, porque a palavra mesmo fala que aquele que quiser ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Apesar que nós procuramos ser simpáticos com as pessoas. Nós procuramos tratar todo mundo bem. Mas quando chega na hora de falar a verdade, nós temos que falar a verdade. Nós temos que mostrar a realidade para você. E as pessoas não gostam da realidade. As pessoas não gostam da verdade. Porque onde a verdade chega, ela dissipa as trevas. Ela dissipa tudo aquilo que o homem caído tem dentro dele. Então, ouvinte, você que talvez prega o evangelho, não se preocupa se alguém te rejeita. Nós já acostumamos com isso. Eu mesmo já acostumei. Eu já estou familiarizado com rejeição. Se o nosso Salvador foi rejeitado, se o nosso Salvador foi incompreendido, a palavra de Deus fala que o servo não é maior que o seu mestre. Então, se ele foi, imagine nós que somos pequenos. Então, esse vídeo que eu estou fazendo, se você ainda não tem a salvação, você ainda não aceitou o nosso Salvador, você tem que se arrepender dos seus pecados. E você tem que fazer as pazes com Deus. Porque o tempo está chegando. E Ele vai pedir conta de toda a sua vida. Porque você está usando o mundo dele. Você está vivendo no mundo dele, embora você odie ele. Embora você não quer fazer a vontade dele. Mas você está usando das coisas boas que ele deixou para você. Embora você não reconheça. E nós estamos aqui pregando. Se você está rejeitando essa palavra, você está rejeitando a Deus. E você, lá naquele grande dia, você vai ser cobrado por isso. Pense nisso.